noite a todos que estão aqui, que estão em casa. Que Jesus esteja conosco, né, sempre. Que nós possamos essa noite ouvir e tentar levar o aprendizado, né, adiante. Que esse aprendizado possa render. Nós vamos dar os nossos recadinhos antes da prece. A gente está precisando ainda de roupas masculinas para distribuição na quarta-feira a gente tem a ronda e eles fazem a distribuição de um jantar e leva cobertores, roupa de frio, né, chinelos, eles estão precisando muito disso. E mantimentos mesmo, porque a gente faz a marmita para poder levar. Então, é muito bem-vindo a doação. Queremos agradecer a todos que estão conosco desde o início, né? E que continuem conosco, continuem se inscrevendo no nosso canal, para que a gente possa melhorar sempre a nossa imagem, a nossa transmissão, né? Agora nós vamos elevar nosso pensamento ao mais alto, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui para falarmos do Evangelho. Agradecermos a Jesus pelo dom da reencarnação. Agradecer a Jesus por estarmos nesse momento exatamente onde estamos. Agradecemos aos nossos familiares, amigos e todas as pessoas que estão conosco no dia a dia, que mesmo sabendo das nossas dificuldades, continuam conosco. E pedimos, Jesus, como eterno pedintes que somos, abençoe o nosso planeta, que essas bênçãos cheguem em forma de luz em todos os lares, que nós sintamos, mestres, abençoados e amados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes, Pai, cair em novas faltas, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai falar para a gente é o Celso. Celso, seja muito bem-vindo. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco mais uma vez e que a gente possa, a partir do estudo de hoje, que fala da paz, cultiva a paz, a gente possa compreender qual é a função da paz na existência humana. Para que serve a paz? Emmanuel trouxe uma lição bastante interessante do livro Guia de Luz, a lição 65, baseada no capítulo 10 de Lucas, no versículo 6. Então, ele traz algumas posições que a gente deveria refletir sobre elas. Quem mais reclama da paz é aquele que mais se perturba, é aquele que tem maior fragilidade para ter tolerância com os outros, que tem menor capacidade de convivência e capacidade de suportar adversários e adversidades. Então ele tem um elevadíssimo nível de perturbação e não sabe que essa perturbação é um instrumento que vai levá-lo a ter a paz interior, a paz que ele está buscando, a paz que ele quer, da qual ele reclama. Então, para esse conjunto de fatores que nós vamos chamar de elementos fundamentais da paz, a gente precisa de entender, porque a gente está na vida como ser humano, mas a gente mal sabe por que a gente está aqui. A gente está aqui, acha que está aqui para ser bom, acha que está aqui para poder ir para o céu, acha que está aqui para poder fazer o bem, acha que está aqui para poder comer, beber e dormir até a hora da morte chegar, mas a gente esquece todo o restante, que é fundamental e é muito importante e é a razão da gente estar na existência. Nós estamos na existência fundamentalmente para nos conhecermos, saber quais são as estruturas que nos estruturam, que nos dão a capacidade de sentir a vida, e também saber quais são as forças que estruturam o universo inteiro. A gente não tem nem noção, a gente tem uma noção muito vaga do porquê nós estamos aqui, do que nós somos de fato. E o que é que nós fazemos
que nos faz sentir bem e que nos faz sentir mal. O que nos ajuda a viver melhor e o que nos faz sentir a vida como muito ruim. Se a gente não sabe isso, qual é o procedimento que a gente vai adotar como um procedimento padrão em busca de reencontrar a nossa identidade divina? Uma das primeiras dificuldades de todo ser humano é não reconhecer a si mesmo como filho de Deus e entender o significado disso. Porque se eu sou filho de Deus, é absolutamente impossível que eu não pertença à espécie dos deuses. É absolutamente impossível que eu não seja um Deus também. Ainda que eu não tenha alcançado a dimensão dos seres superiores que já avançaram para as outras dimensões e que estão anos-luz à nossa frente, eu também sou da mesma espécie, também vou chegar lá, você também vai chegar lá. Mas enquanto isso, enquanto nós estamos vivendo a experiência da Terra, a gente precisa encontrar o elemento fundamental da vida. Então, se eu perguntar para a maioria das pessoas em todas as palestras, já fiz mais de 2.000 palestras, todas as vezes que eu pergunto, todo mundo tem dificuldade para responder. Qual é o elemento fundamental que estrutura o ser espiritual que você é? Então, vocês não precisam me responder, porque a maioria não sabe. E às vezes outros ainda ficam em dúvida se saber se vão responder certo. Então, vamos direto ao ponto. O elemento fundamental que estrutura o nosso ser é o conhecimento, a energia divina e espiritual que contém em si o elemento vital e que contém em si o elemento substancial e que contém em si o elemento capaz de se materializar, que é o substantivo. É a palavra, é o conhecimento, é a informação. É a partir de tudo que nos entra em termos de conhecimento, informação e palavra, que nós vamos estruturando o nosso ser em relação a 3 estruturas principais. Que estruturas principais são essas? A estrutura psíquica, que diz a mim mesmo e me faz sentir aquilo que eu sou. A estrutura psicológica, baseada na lógica. Todo mundo acha isso é lógico. Não, isso faz parte da lógica, isso é lógico, isso é natural, é da natureza humana, então é lógico. Essa estrutura lógica te dá a estrutura psicológica. É como você sente que o ser humano é, entre os quais você se encontra, é o que você sente que a vida é, como a vida funciona, porque é lógico para todo mundo que é assim, porque você aprendeu, veio da herança cultural, veio dos antepassados. Então você acha, isso é lógico, um homem carregar até 80 quilos, 100 quilos, 120 quilos, no máximo, né? Por aí, esse peso é lógico, está dentro da lógica, né? Carregar até o seu peso ou abaixo do seu peso está dentro da lógica. Agora alguém falar assim, um homem carrega 800 quilos, está fora da lógica, nós não admitimos, não aceitamos. Isso é fora da estrutura psicológica. Então, há milhões de informações que estão fora da estrutura psicológica, que quando acontece a gente acha que é anormal, paranormal, é milagre, é acontecimento extraordinário, é coisa do outro mundo. Então, fora da lógica, a gente não consegue aceitar. Então, a gente tem, além da estrutura psíquica, que é tudo aquilo que fala sobre eu, sobre mim, e a estrutura psicológica, que fala sobre tudo aquilo que a gente acha lógico, que faz parte da experiência da existência humana, nós ainda temos uma estrutura chamada de estrutura espiritual, que é a estrutura divina. A estrutura divina é formada também por informações, por energia circulante, energia que circula no nosso ser, que percorre o nosso sistema neural, da ponta da cabeça até a ponta do pé, e as outras estruturas, as outras energias também percorrem o nosso sistema neural, só que cada uma é utilizada num tipo de vivência, convivência e experiência. A gente não tem essa noção. Sobre nós mesmos, a gente sabe muito pouco. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de viver.
A gente sabe que nós somos, hoje, como seres humanos, nós somos animais racionais. Mas se eu chamar qualquer pessoa de animal, ele vai ficar bravo comigo, ele vai se alterar comigo. Você é um animal, ele vai se alterar comigo. Mas o que é que nós somos? Se você pega a definição da biologia, definição dos livros de ciência, o que está escrito sobre nós lá? Animal racional. Então, se eu falar que você é animal, você vai achar ruim comigo? Nesse contexto aqui, não. Mas lá na rua você vai brigar. Então é isso. A gente precisa de entender a vida na sua amplitude maior. E perceber que se nós somos animais, algumas coisas são pertinentes ao animal que nós somos, por herança natural na evolução das espécies. Nós chegamos aqui pela evolução das espécies. Chegamos na espécie humana. Então, o que é natural na espécie humana? Principalmente quando a espécie humana está iniciando a sua humanidade. É ter em si uma alta animalidade. Essa alta animalidade ela é caracterizada por algumas informações que se transformam em atitudes e que são automáticas. Na animalidade quase tudo acontece por reação automática, por reação instantânea. Então, se a gente não consegue compreender que essas coisas ainda fazem parte da nossa realidade e que nós não hajamos de modo inteligente, coerente e alinhado com as leis da vida, que todo mundo chama de lei de Deus, e que na lição fala com clareza, as pessoas querem encontrar a paz, mesmo fora do alinhamento com as leis que regem a vida. Não é possível isso, porque isso é o quê? É você estar na alta animalidade, sob o efeito das energias que vêm do lado de fora e que, para a alta animalidade, aumentam o medo. Aumentam o medo. O que é que aumenta o medo? A insegurança, a ideia de que nós somos mortais, que vamos morrer, isso alimenta o medo. A insegurança em relação a circunstâncias exteriores aumenta o medo. Preocupação com as coisas da vida, com a capacidade de subsistência ou não, dá medo. E a confiança ou falta de confiança nas pessoas também dá medo, gera medo. Ouvir muitas notícias que são negativas, que são notícias ruins, é energia que entra dentro da nossa estrutura e aumenta o medo. Então, tudo que aumenta o medo diminui a coragem, inibe a capacidade de iniciativas, inibe o poder de realização e inibe o nível de autoconfiança e o nível de confiança na vida. Então, a gente já tem aí um conjunto de elementos nocivos e sabemos quais são os elementos que vão estruturar a nossa realidade, a nossa energia interior, a nossa estrutura interior vai ser suportada por informações que nós recebemos. Se o nosso assunto é paz, eu preciso ter o foco que aquelas são as forças estruturantes do ser espiritual que nós somos. É aquilo que me faz sentir, aquela estrutura psíquica que se converte numa estrutura espiritual. É aquilo ali que dita o que eu sou como ser espiritual e que me faz sentir em relação à vida, todas as coisas. Então a paz eu coloquei em primeiro lugar, embora não seja preferencialmente a ordem. Mas por que a paz poderia ser considerada a primeira coisa? Porque quando Jesus diz para nós essa recomendação de nós sermos mansos, como ele é manso, sermos pacíficos, como ele é pacífico, ele está dizendo para nós em uma linguagem que é capaz de atingir e de alcançar um público generalizadamente, alcançar o público de um modo geral, para dizer para nós
que quando nós conseguimos controlar as energias, a circulação das energias dentro de nós, nós temos o melhor do nosso funcionamento em todas as estruturas da inteligência. E dentro desse melhor funcionamento das estruturas da inteligência, inclui ter a capacidade de as nossas energias alcançarem o neocórtex cerebral, onde nós efetivamente temos informações de modo plural, informações diversificadas sobre uma mesma coisa, que quando nós estamos no estado de tranquilidade, de paz, de serenidade, nós elevamos esse nível de energia até o neocórtex frontal, e aqui sim nós temos acesso, visibilidade a todas as possibilidades relacionadas a um fato qualquer em que eu estiver envolvido. Hipoteticamente, nós temos alguns fatores que são primordiais para nós. Preocupação com comida, preocupação com dinheiro, preocupação com trabalho, preocupação com família e a preocupação com o estado de espírito, que é aquilo que nos circunda, o que isso vai fazer de efeito sobre nós. Então, nós precisamos começar a compreender, então, que há um estado de espírito que depende do nosso autocontrole para que nós tenhamos o melhor de nós mesmos à nossa disposição em qualquer circunstância, em qualquer evento, em qualquer relacionamento, em qualquer adversidade, em qualquer dificuldade. E é o caminho para todas as saídas e soluções. Todas as coisas estão ao nosso alcance, exceto se nós perdermos o nosso estado de paz interno. Se perdermos o equilíbrio, se perdermos aquela harmonia que as forças internas estão acostumadas a funcionar no nível mais elevado. Então, elas estão trabalhando no máximo da sua capacidade quando você está em paz. Se você estiver nervoso, um dos elementos negativos, estiver nervoso, você desequilibra o acesso das informações e limita a capacidade de alcance dentro do cérebro, que é um cérebro trino, tem um cérebro reptiliano, tem um outro sistema mediano aqui que funciona as emoções, e na frente tem o neocórtex frontal, que é o do raciocínio pleno. Então você perde o acesso ao reino dos céus, ou o nível superior da vida, ou o nível de informações que dá a solução. Então, mantendo a calma, mantendo o equilíbrio, você vence qualquer disputa, alcança qualquer resultado, obtém o melhor da vida e se sente de maneira confortável em qualquer ambiente. Mas em estado nervoso, quando você está muito nervoso, muito agitado, quando perde a calma, quando perde a tranquilidade, você perde o acesso a tudo isso. Para piorar as coisas, ainda são reduzidas as suas capacidades de ouvir, de enxergar, de sentir o odor das coisas. O gosto, o paladar se modifica para pior. Ele reduz a capacidade das papilas gustativas de perceber aquilo que é. A sua visão não consegue alcançar o nível de cores que você normalmente alcançaria e que poderia até ir além. Você fica impedido, você fica limitado ao nível da animalidade. E no nível da animalidade você enxerga em 2D. Aquilo parece que desaparece da sua visão. Então você perde a noção de controle e autocontrole, e enquanto você está nesse estado, você está na alta animalidade. Bem, é preciso que haja um esforço pessoal, que haja intenção, que haja vontade, que haja uma intervenção sua para se conter diante das provocações. Então, para que você se torne uma pessoa pacífica, existe um passo muito importante, pouquíssimas vezes reconhecido pelo ser humano, mas ele é muito importante, indispensável. Você terá que ser provocado, você terá que ser irritado, você terá que ser incomodado, você terá que ser perturbado. Porque como você vai resistir a uma perturbação se não há perturbação? Como você vai administrar a sua capacidade de tolerar um evento se não aconteceu o evento? Se não tiver uma pessoa para te incomodar?
como você vai ter a capacidade de aguentar perturbação, incômodo, xingamento, adversário, adversidade, dificuldade, problema, como você vai aguentar tudo isso se você não entender que aquilo é um elemento fundamental para a sua estrutura se fortalecer? Você não vai aceitar. Então, é preciso que a pessoa venha a uma casa espírita ou vá a algum outro lugar qualquer, onde fale do autoconhecimento, para você ter a noção de que tudo aquilo que Jesus fala, ele não está falando de uma mensagem religiosa para você adorar Jesus e adorar Deus. Nada disso, nada disso. Nesse nível superior da vida, onde Jesus habita, de onde ele veio, não existe essa coisa de se interessar pelo seu estado particular. Está ali o conhecimento, pega quem quer. Está ali a informação, pega quem quer. Então você precisa entender para que serve o Evangelho. O Evangelho é um conjunto de informações estruturais que te posicionam na melhor condição que um ser humano pode alcançar enquanto estiver na Terra. Você vai se tornar um super ser, super dotado, super capacitado para enfrentar as situações que todos vão enfrentar, só que você vai ter um nível de consciência diferente e vai verificar cada um dos eventos como importantes para a sua estruturação superior. Para você passar pela vida sem se derreter, sem se derramar, sem se derrubar, sem se destruir. Porque quando você perde o controle, quando você se irrita, quando você fica nervoso, você se destrói. Você cria um ambiente para doenças. Você cria um ambiente para fracassar. Cria um ambiente para sofrer. Cria um ambiente para ter dificuldade em todas as experiências que você vai viver. Então, a paz é o caminho. Porta de entrada. Porta de entrada. Quais são os elementos dessa porta de entrada que vão abrir essa porta e permitir que você entre numa nova experiência de vida, muitas vezes superior? É você começar a perceber que não reagir é o fato número 1. O que as pessoas falam não importa. Isso é o caminho para não reagir. Não julgar, porque você ouve, tem uma referência interna que é a sua lógica humana, ela nem sempre é completa, nem sempre é perfeita e nem sempre é certa. Então, você vai ter a lógica humana e vai querer discutir, vai disputar a posição, vai disputar a razão, vai disputar a preferência, vai querer prevalecer naquele momento. E isso vai gerar nervosismo, desequilíbrio, desgaste, e vai fazer você adoecer, perder a razão, perder a capacidade, perder o controle. Então, olha, não resistir é a primeira coisa, não reagir, a primeira coisa. Não julgar é a segunda coisa. Não condenar é a terceira coisa. Isso tudo está no Evangelho. Jesus fala assim: não condeneis para não seres condenados, não julgueis para não seres julgados, porque com a medida com que julgais, sereis também julgados. Então, olha só, está tudo claro, tudo aberto, tudo colocado, disponível para você entender que a palavra, ela tem energia e tem poder. Você vai receber uma energia, alguém querendo te influenciar, negativa ou positivamente, e você reage. Você sente aquela energia e reage. E você tem ali uma opinião diferente, você quer disputar aquela opinião. Como se você estivesse disputando espaço, igual na animalidade, você está disputando território. Mas não é isso que você veio fazer aqui. Você veio fazer exatamente o contrário. Veio perceber que o território é todo seu, já é seu, se você permanecer tranquilo, sereno. Se você não reagir. Porque acima daquilo que você vê, está aquilo que você poderá enxergar quando permanece em paz. E há muita coisa para ser enxergada quando você permanece em paz. O que uma pessoa desequilibrada,
em desarmonia ou em estado nervoso, né, agitado, ele não consegue acessar. Então, não julgar, não condenar, não reagir. Aí vem uma série de outros elementos, são ali periféricos, mas que são iguais em termos de efeito, que é não se revoltar. A vida é como é, não se revolte contra o que é. A experiência que você tem com A, B, C ou D é a experiência apropriada para produzir o efeito de transformar você de um ser raquítico, frágil, de um ser totalmente vulnerável, num super ser invulnerável, altamente poderoso, altamente capaz, altamente competente para resolver a vida. Então essas pessoas devem ser olhadas de um modo diferente. Olhar com o olhar divino é perceber que elas estão na vida para te ajudar a mudar o seu status espiritual. Então, isso parece, para muitas pessoas, isso parece absurdo, mas a pessoa me perturba o tempo inteiro, ele é ruim, ele é mau, ele é isso, ele é aquilo. E o efeito que vai fazer em você, daquilo que ele está ali para fazer, a sua estruturação, seu poder superior de tolerar qualquer circunstância, por maior que ela seja. Seu poder de ter paciência, a ciência da paz, mesmo quando tudo estiver turbilhonando, quando tudo estiver em fervura, quando tudo estiver em alta efervescência, em ebulição, quando o ambiente estiver pegando fogo. Você vai ficar equilibrado, tranquilo, sereno. Quando eu falo disso, eu falei anteriormente que todas as energias negativas canalizam energia para o medo e aumentam o medo, reduzindo as suas capacidades de intervir na vida, de influenciar a vida e de tomar iniciativas. Agora eu vou falar exatamente o contrário. Quando você se torna compreensivo para o que você está vivendo com os adversários, com as adversidades, com os problemas, com as dificuldades, e você vê que isso é instrumento do seu empoderamento, você fica o quê? Canalizando energias positivas para o ambiente da formação de uma estrutura de coragem, de iniciativa, de visão, de percepção das coisas que estão além daquilo que te parece ser o fato normal. Porque quando a gente é humano, a gente tem uma visão do normal baseado nos conceitos humanos, nos conhecimentos humanos, nas crenças humanas. Mas quando você está pacificado, você passa a ter uma visão de estruturas que estão além da estrutura do conhecimento humano e passa a ter a possibilidade de ter alternativas, saídas e respostas diferentes. Você tem acesso a um novo ambiente mental, claro. Então, a paz é um dos elementos estruturantes. Então, não pode haver revolta, nem raiva, nem rancor, nem xingamento, nem condenação, nem perturbação em função do que está acontecendo. Você não pode revidar, não pode vingar, nem mentalmente. Aquilo simplesmente está acontecendo. Aquilo simplesmente está passando. Aquilo faz parte do processo da vida, faz parte da experiência. Então, o que a gente precisa de fazer é neutralizar a ideia. A ideia veio, a ideia não me influenciou, não vou reagir e nem vou expor a minha ideia, porque a ideia é do outro. A razão que ele acha que tem é dele. E quem tem razão a tem dentro de si. Ele não precisa se preocupar, ele pode dar a razão para quem ele quiser. Por quê? Porque se ele tem, quanto mais ele a pratica, dando para os outros, mais ele terá. Tudo na vida funciona assim, quanto mais você dá, mais a vida te devolve multiplicado. Então você dá a razão para qualquer pessoa, mesmo que ela pareça contrária à sua ideia, que ela pareça não ter razão, e a vida te dará razão em algum tempo mais apropriado, quando aquilo for realmente importante, necessário.
Então, além disso, se nós não podemos ter raiva, revolta, não podemos xingar, não podemos nos incomodar com aquilo que está acontecendo, que as pessoas estão fazendo, a neutralização implica em você presenciar os acontecimentos sem julgar, porque todas as coisas estão acontecendo por uma razão importante. O que aconteceu lá nos Estados Unidos agora está causando revolta no mundo inteiro, um rebuliço geral. Mas tudo aquilo tem uma importância extraordinária, tem vários níveis de importância para ser considerado. A justiça divina está em cada um e a partir de si que ela acontece. Ela faz as coisas acontecerem. Boas ou ruins, cada um desperta no outro a justiça divina para ele poder funcionar como um agente da justiça divina. A vida encobre, ao passarmos de uma encarnação para outra, muitos feitos que nós fizemos que nós não suportaríamos saber que nós fizemos. Mas vai acontecer um momento da justiça divina vir e nós termos a capacidade de perceber que a vida funciona por causa e efeito, por atração, por ação e reação, por amor. Então essas energias que atraem são as mesmas energias que nós doamos em um determinado momento e que voltam a nós, sob forma de que for, do efeito que for. Então, para quem sabe ler o pingo é letra, não existe injustiça na face da terra, por mais cruel que um fato possa nos parecer. Deus é perfeito demais para cometer o engano de permitir que aconteça a injustiça. Muito pelo contrário, em todos os fatos, sejam quais forem, está havendo um retorno. Não existe um fato original sendo feito. Quando você descobrir que você está fazendo uma coisa nova, diferente, que surgiu da sua ideia agora, e isso for mal, pode saber que ele está conectado com um retorno no seu futuro, em qualquer circunstância. Então não há como você fugir dele. Ah, sim, mas eu vou morrer, eu vou fugir, eu vou mudar para outro país, vou mudar para outro estado, vou mudar para outro lugar, vou sumir no mundo, vou mudar de nome, vou fazer uma plástica. Mas e o magnetismo? E o amor divino que te dá o direito de receber de volta, multiplicado, tudo aquilo que você fez. Claro que ninguém vai se tornar insensível a um fato como esse. Todo mundo sente isso. Mas isso tem um grande objetivo na humanidade, que é mostrar para as pessoas o quanto é ruim ser ruim. O quanto a vida não perdoa quem não sabe se alinhar com os processos divinos que estão nele mesmo. A vida, por amor, te dá de volta o que você fez, não importa quando. Você pode não enxergar a outra ponta quando aconteceu a primeira parte, mas vai enxergar a segunda e vai achar que é injustiça. Não é injustiça. Enquanto nós todos podemos ver que é um exemplo muito negativo, muito ruim, e que nós não devemos praticar o mal em circunstância nenhuma, porque com certeza tudo que nós fizermos nos dará direito a colher frutos, a colher resultados, a colher experiências. Ninguém é capaz de escapar de Deus que está dentro de cada um. Ninguém é capaz de escapar de si mesmo. Pode mudar para a China, pode mudar para o Japão, pode mudar para a floresta amazônica. Onde você estiver, o magnetismo e a presença de Deus está dentro de você. Então, o estado de paz nos coloca na visão e na percepção de outros elementos estruturantes da condição do ser psicológico e espiritual que você é. Quando você pratica a pureza, o que é a pureza? A pureza é eu não contagiar e não contaminar nada, nem ninguém, nem ambiente, nem pessoa, nem nada. Como que a gente pode contaminar? Se eu criticar, se eu pôr defeito, se eu falar mal, se eu enxergar ali algum equívoco, algum erro, eu já estou
E essa pureza, com essa pureza conspurcada, ela está ali, ela está ferida. Você põe a sujeira nos seus olhos, vê as coisas de um modo sujo. E nós fomos advertidos quanto a essa experiência da pureza por Jesus, que diz para nós, se o seu olhar é ruim, é mau, tudo que você vai enxergar é a ruindade, a maldade. Todo o seu corpo será trevoso, será em trevas, e você poderá ficar entrevado. As pessoas não conseguem entender que a palavra entrevado significa você está em trevas. E que estar em trevas significa você ter o negativo, o ruim, o mal, como elemento circulante no seu sistema nervoso, no seu sistema neural, fazendo com que as suas ações sejam todas elas baseadas na energia predominante em você, que é o mal. Então ninguém vai julgar se A ou B está certo ou errado. A vida vai acontecer como ela precisa de acontecer, como tem que acontecer. Não é possível evitar o que tem que acontecer. Agora, é possível que você, depois de ver o que aconteceu, tenha uma visão diferente, modifique a sua visão, tenha uma nova percepção, veja que aquilo não é bom e não pratique aquilo, se isentando, se eximindo de ter vivências futuras que possam ser doloridas, dolorosas, tristes, dramáticas, difíceis de suportar. Então, na nossa mão, ou seja, na nossa consciência, no nosso pensamento, dentro das nossas ideias, dentro das informações que nós temos sobre a vida, sobre as outras pessoas, nós temos que ter alguns pontos que não podem ser perdidos da nossa memória, da nossa visão, da nossa capacidade de entender. As pessoas não são simplesmente pessoas. Todas as pessoas são seres divinos. São seres de origem divina. Portanto, têm em si o poder magnético de atrair as circunstâncias baseado nas ações que você gravou em seu espírito, nas atitudes. E por força do pensamento que você tem, que é usado de modo recorrente, todo dia, toda hora que você pensa, está se transformando na estrada pela qual você vai andar, na experiência de vida que você vai viver, na experiência de convivência que você vai ter que experimentar. Vou colocar um pouquinho de água aqui, a garganta está secando. Então, nós estamos caminhando, já que nós vamos conversar sobre a paz. O que nós vamos falar sobre a paz em relação ao nosso corpo agora? Eu já passei para a pureza, mas depois eu falo o que a pureza representa para o nosso corpo também. A paz representa para o nosso corpo um estado de serenidade do funcionamento dos órgãos, dos organismos, dos sistemas, das células e do mecanismo que faz com que as células alimentem a vida. Então, olha só, o estado de tranquilidade e serenidade, nós teremos aqui trilhões e trilhões de pequenos operários dentro do nosso corpo que vão trabalhar em estado de harmonia, funcionamento perfeito, em perfeito equilíbrio, em harmonia, em estado pacífico. Se eu alterar esse ritmo, eu gero energia elétrica de maneira descontrolada e todo esse sistema vai funcionar mal. Então, a paz no meu corpo tem a função de fazer com que todo o mecanismo que move a vida dentro de mim, sistema respiratório, sistema digestório, o sistema excretor, tudo aquilo que a gente tem, todo o sistema que permite que a gente interaja com a vida, com tudo, funcione bem. E a pureza? A pureza, ela tem uma função de fazer com que todo o seu sistema de filtragem, todo o seu sistema que dá qualidade à vida, funcione bem. Especialmente 2 órgãos, rins e pulmão. Porque são os órgãos de filtragem do seu sangue. Por onde passa a filtragem da água que você bebe, da água que você alimenta o corpo. Tudo que filtra
é só estado de pureza, porque a impureza teria que passar por esse filtro. Então você não sobrecarrega, não desorganiza e até otimiza o funcionamento desses órgãos quando eles estão adoecidos. E a causa é o pensamento impuro, por defeito, por malícia, por maldade, falar mal, e assim por diante, xingar e tudo. Então, nós precisamos saber que nós temos uma capacidade de controlar o funcionamento dos órgãos. Por exemplo, se o meu fígado estiver doente por qualquer razão, ou se o meu rim estiver doente por qualquer razão, as causas estão na estrutura de manejo das energias do pensamento. Qual tipo de pensamento? Pensamento impuro. Fulano não presta, o outro não presta, o outro é vagabundo, o outro é preguiçoso, o outro é isso, o outro é aquilo. Essas impurezas, elas vão entrar no meu organismo, vão fazer parte do meu sangue e vão ter que ser filtradas, porque elas causam doença. E elas vão sobrecarregar o meu rim, o meu fígado e o meu pulmão. Então nós estamos falando hoje de uma Covid que todo mundo sabe que afeta, a primeira coisa que ela afeta é causar fibrose no pulmão. Se é um órgão de sistema respiratório, onde que estão os elementos fundamentais? Estão no ar? Estão na atmosfera? Eles estão dentro de nós. E hoje a gente está tão habituado a falar mal das pessoas, falar mal do governo, falar mal da política, falar mal de não sei quem, por defeito em A, em B, C e D, e a gente acha que isso não é um elemento vivo. Leiam o livro Nos Domínios da Mediunidade, de, como é que chama o espírito? André Luiz, né? Doutor André Luiz. Leiam esse livro, vocês vão ver que André Luiz fala que todo pensamento é um ser vivo. É um ser vivo. Então, tem dois teores de pensamento. O pensamento positivo vitaliza, anima, faz crescer, amplia, expande e te dá poder. O pensamento negativo faz exatamente o inverso. Reduz, diminui, te tira poder, te tira vitalidade, te tira capacidade. Então, olha só, vai acumulando essa energia dentro de você até que ela ganhe a capacidade de se substancializar, se materializar. Quem que fala que um pensamento vai se materializar? Jesus. Para nós, o exemplo é ele. Então, vamos lá. Jesus disse assim, olha, é por suas palavras que vocês serão justificados ou condenados. No meu livro, O Poder das Suas Palavras, eu mudei a forma para ficar mais fácil para a gente entender. Eu coloquei da seguinte forma, tudo o que te acontece é justo, porque tudo o que te acontece tem origem nas suas palavras. Aí você faz uma conexão bem clara, que os seus pensamentos são coisas vivas e vão incorporar, virar o seu corpo. Ah, não, virar corpo não vira não, Celso, isso aí você está enganado. Mas foi Jesus quem disse, ele falou assim, olha, o Espírito se fez carne e habitou entre nós. O que é espírito? É conhecimento, é energia estruturante que te faz pensar, que te faz enxergar, que te dá vida, que te faz sentir, que te faz ver. Então é isso. Então o espírito se transforma em carne e permeia o nosso corpo. Se a palavra se transforma em carne, o que é que vai se transformar uma palavra que põe defeito nos outros, que fala mal dos outros, que critica, que acha que todo mundo é inferior, que todo mundo isso é aquilo? Isso é uma energia que vai causar problemas no sistema de filtragem. Portanto, no sistema respiratório, no caso, do nosso pulmão. Quer falar? Celso, chegou algumas observações aqui, bastante observações no nosso chat. Perfeito. Mas o Tarcísio, sim, ele faz o seguinte comentário. É fácil, quando uma pessoa faz mal a mim, uma pessoa que eu amo, ele está fazendo uma pergunta, eu eximir essa pessoa de responsabilidade. E ele complementa se não estaria passando a mão na cabeça do algoz, colocando a culpa nele próprio. E aí, complementando esse raciocínio, eu acredito que a diferença entre inimigo e adversário, que é a pergunta do Valdir, né,
saber qual é a diferença entre inimigo e adversário, vá responder essa dúvida do Tarcísio. Então são as duas, do Tarcísio com relação a ser bonzinho com aquele que te faz mal, e a do Valdir querendo saber qual é a diferença entre inimigo e adversário. A pessoa que acha que o outro é mal, ele não compreende o papel dos seres espirituais na vida uns dos outros. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa impaciente, como você poderia aprender a paciência se você não tivesse alguém perturbador? Então, não é uma questão de eu passar a mão na cabeça daquele que eu acho que é mal. Na verdade, ele é um professor que nós contratamos antes de vir para o plano físico, porque nós temos a deficiência da impaciência, da intolerância, e essa pessoa se comprometeu a vir conosco, morar dentro da nossa casa, para nos ajudar a vencer essa experiência de fragilidade espiritual, que é de ser impaciente, intolerante, para poder ter tolerância e paciência. Como alguém vai se tornar paciente se não for perturbado? Se não for perturbado ao extremo, até que ele desenvolva a capacidade de não ligar para aquela pessoa, não julgar, ele vai chegar no fato que é aquilo que nós falamos no princípio, é a neutralidade. Eu não estou nem aí para o que o outro está falando, deixa o que ele fala, o que ele quiser. Ele pode pensar o que ele quiser a meu respeito, isso não me importa. O que realmente faz ter importância para mim é o que eu penso a respeito disso. Só eu posso dar importância ou tirar importância de alguma coisa. Então, aí você vai aproveitar o ensejo dessa experiência com uma pessoa perturbadora, não é passar a mão na cabeça dela, mas aumentar a sua capacidade de tolerância, aumentar a sua capacidade de ter paciência, aumentar a sua resiliência às adversidades. É você quem está se tornando mais forte, quem está sendo beneficiado. Como poderia fazer isso sem essa outra pessoa? Por que você vai brigar com o professor que te ensina trigonometria, que é uma matéria dificílima, ou, vamos dizer assim, física espacial, matéria dificílima? Não, é difícil, demanda muito tempo, demanda muito estudo, demanda muito esforço, mas quando você aprender, você vai ser um cientista. Então, nesse caso, nós vamos ser seres divinos só quando nós concluirmos o nosso aprendizado de tolerância, de paciência, de aceitação, de compreensão, e nós formos neutros nas circunstâncias. Neutralizar isso não dá minha opinião. O que está acontecendo, está acontecendo. O que a pessoa está fazendo, ela está fazendo. Eu vou dar importância ou não vou dar importância. Vou sentir ao que dê importância e não vou sentir ao que não dê importância. Imagine uma criança ao seu lado, e essa pessoa perturbadora te incomodando. Então a criança está ali, ela não está nem aí para o que está acontecendo em volta, o que está passando. Ela não vai dar importância nenhuma, não vai se incomodar, não vai se enfurecer, não vai perder o equilíbrio, não vai ficar nervosa, não vai adoecer por conta disso. Então não vai acontecer, ela não está dando importância, não está nem sabendo o que está acontecendo. Então ser como criança significa exatamente isso. Você vê que as coisas acontecem, tudo acontece, mas não se envolve emocionalmente com o que está acontecendo. Não dá importância ao que é ruim, dá importância ao que é bom, que é conservar o estado de espírito da paz interior, da tolerância. Não sei se eu respondi na integralidade aquilo que eles perguntaram, mas a ideia é essa, não é passar a mão na cabeça, é neutralizar a sua opinião para você não sentir o efeito negativo daquilo que está acontecendo. Né? E a gente tem mais 10 minutos, né? Então a gente tem mais ali alguns elementos que eu vou falar sucintamente, porque eles são objetos de um estudo mais prolongado, mas todos eles fazem parte daquela estrutura que eu disse para você, da estrutura espiritual, que dá para você um nível de resiliência na vida que você jamais imaginou. Então você vai se tornar uma pessoa quase que totalmente imperturbável. A harmonia, ela depende do seu nível de organização da vida, do lado de fora, que representa o nível de organização das informações do lado de dentro e que dá a você uma visão perfeita. Isso, primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo, quarto aquilo. Isso é a harmonia, tudo funcionando segundo a sincronia do universo no momento exato, na hora certa, na medida certa. Então a harmonia te dá a percepção das coisas que não são percebidas pelas outras pessoas.
A harmonia te dá uma visão de coisa além daquilo que você vê na realidade física. Ela permite que você enxergue, a partir da palavra, qual é o resultado que você vai obter. A verdade te dá um altíssimo nível de confiança, porque tudo que você fizer baseado na sua própria produção de verdades, vai te dar como resultado uma atração de pessoas verdadeiras, de verdades, e as coisas vão ser reais para você. É bem diferente. A fidelidade. A fidelidade é um princípio extremamente importante que está muito bem salientada na lição de hoje, no capítulo 65 do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que ela fala sobre a questão de alinhamento com as leis que regem a vida. Vamos falar a lei de Deus. Todo mundo está acostumado à lei de Deus, mas ninguém conhece Deus, ninguém sabe que Deus é imanente, está dentro de si. E quando a pessoa começar a perceber, ela vai precisar entender se eu preciso urgentemente me alinhar com essas leis, que são as leis que fazem a mecânica quântica dentro do meu universo acontecer em forma de realidades. Eu quantifico as energias e elas me fazem agir mecanicamente dentro de uma produção que é baseada no que eu estou alimentando mentalmente, no que eu estou pensando de forma recorrente. Então, quanto mais eu penso numa coisa, mais quantidade de energia eu tenho para poder mover a minha própria natureza física na direção daquilo que eu estou pensando. E quando o quantum de energia se completa, você passa a agir automaticamente, você não vai errar mais na direção daquilo que você queria produzir. Você não precisa de ficar nem pensando, as ações vão sair quase que no automático. E os pensamentos que vierem vão vir sincronizados com o modelo de ação para você agir e produzir o melhor resultado, sempre. Mas quando você tenta colocar razão na mecânica quântica, no pensamento divino, você altera tudo, você modifica tudo, você destrói a realidade. Porque, como eu estou falando, a pessoa racionaliza, mas eu não tenho dinheiro, mas o meu crédito não dá para isso, mas eu não posso, eu não sou competente, eu não tenho essas habilidades, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, isso é a razão. Quando você coloca a razão junto com o pensamento divino, que é crer, ser fiel aos princípios, se você tem meta, tem objetivo, você vai alcançar o resultado se você quantificar energias para que elas dominem as suas ações e você haja sempre de maneira coerente com aquilo que você acumulou. Nem precisa de raciocinar mais. O raciocínio vai ser apenas uma consequência lógica de você enxergar o caminho por onde o seu passo vai ser dado. Honestidade te dá segurança. Pessoas que morrem de medo de ir para a rua, morrem de medo da Covid, morrem de medo da doença, morrem de medo da dengue, morrem de medo de estranho, morrem de medo de gente desconhecida. Isso está lotado no mundo. Mas é porque a pessoa não tem a honestidade interna que lhe compete como ser divino. Ser verdadeiro, ser honesto, ser sincero, falar a verdade de maneira permanente. E isso é fidelidade aos princípios divinos que estão em você. Isso que te dá poder, isso é que te dá campo magnético de invisibilidade, que vai retirar você da visão dos marginais, dos bandidos, dos assaltantes, dos trombadinhas, que vai criar um campo magnético impenetrável para seres inferiores, micróbios, bactérias, fungos e outras coisas mais, que são capazes de penetrar em termos de energia o seu corpo e te fazer mal. Eles não vão penetrar, eles não terão capacidade de penetrar, não terão capacidade de se incorporar ao seu mecanismo físico. E a sinceridade. A sinceridade é um elemento que vai te dar tanto poder para você ter confiança nas outras pessoas e tanta confiabilidade das outras pessoas para você que a vida vai te parecer um grande espetáculo. Todo relacionamento vai ser motivo de alegria. Todo relacionamento vai ser motivo de alegria. Então, nós estamos vivendo uma experiência que, para mim, é uma grande oportunidade. E essa oportunidade é de você se conhecer, se reconhecer como pertencente à espécie dos deuses, entender que você tem o DNA divino e as coisas não serão entregues para você de mão beijada,
mas que você terá que desenvolver em si a partir do uso das suas melhores palavras para se referir ao que for, para que tudo o que resulte para você se resulte na melhor experiência, na melhor coisa, na melhor convivência. Então existe um capítulo no livro de Mateus, que é o Sermão da Montanha, que eu considero a máxima, né, a máxima do poder divino, que diz assim, ó, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então tem as palavras da perfeição e tem as palavras da imperfeição. Né? Tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que diminui, tudo aquilo que deprecia, tudo aquilo que reduz a capacidade, o valor, a potência, tudo aquilo, isso é negativo. Isso é a imperfeição. Isso é a morte. E tudo aquilo que valoriza, que acrescenta valor, que amplia, que expande, que favorece, que contribui, que compartilha, tudo aquilo que serve para ajudar a vida a ser melhor para todos aqueles com quem você conviver, é o que existe de melhor para você. Então, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, é ter a aplicação do poder divino de Deus, que é a palavra, por intermédio daquilo que você tem de melhor. Então, quando você qualifica a vida, você sente a felicidade. Quando você qualifica as pessoas, você sente a convivência harmoniosa e gostosa de um amor ao semelhante. Então, isso é amor a você mesmo, que é também amor a Deus, porque está dentro de você. Amor ao próximo, amor a Deus, amor a si, tudo é uma coisa só. Não há distinção. Então, enquanto a gente acha que o mal está acontecendo por aí, está sendo preparado o caminho do bem. Só isso, mais nada. Né? Eu agradeço a vocês por terem vindo e espero que as pessoas que estão nos assistindo também pelos canais aí se beneficiem dessas informações. Que passem para frente, que tenham atitudes correspondentes, coerentes e condizentes com a sua própria natureza divina. Nós todos somos deuses. Jesus o disse, né? Eu já não disse, vós sois deuses? Então por que duvidar? Muito obrigado. Pessoal, nós queremos avisar que o Celso já está convidado para falar mais para a gente detalhadamente dos outros assuntos, né, Celso? Como ele falou, precisa de um pouquinho mais de tempo, então já está convidado a falar mais para a gente nos outros assuntos. Agora nós queremos agradecer a todos aqui presentes, que Jesus abençoe, que nós possamos sair daqui essa noite bem melhores que entramos, mais fortes, com pensamentos mais positivos. Esses desejos também são para vocês que estão em casa. Que Jesus abençoe a cada lar, cada ser que nesse momento se prontificou a ouvir o Evangelho do Cristo, que sintam essa força. Nós vamos preparar para o nosso passe, aquela água que você colocou do seu lado, você já vai estar sendo frutificada nesse mesmo momento. Então, que sinta nesse momento a presença do seu anjo guardião, a presença da espiritualidade amiga que está conosco quando a gente tem esses pensamentos bons, esses pensamentos positivos. Sintamos essa presença, esse amor divino bem próximo de nós, que nós possamos emanar essas energias durante os nossos dias, durante todos os tempos em nossas vidas. Que nós sejamos, Senhor, fonte de bons fluidos, fonte de bons pensamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de toda a humanidade, roga por nós que ainda somos ofensores, agora e na hora da nossa passagem da terra para os planos espirituais. Que assim seja, graças a Deus.